Então vamos lá, pessoal. Fechando aqui Petrobras, uma empresa aí de mais ou menos 70 anos de existência, mais de 40 na bolsa e do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Então atua com produção, refino, comercialização, transporte, gás natural, energia elétrica e biocombustíveis. Tá? Então ultimamente ela tem até vendido várias fontes aí de operações, né? Desculpa, várias operações. Nem sei se ela está trabalhando mais com energia elétrica, vamos dar uma olhadinha aqui daqui a pouco, porque ela está querendo focar bastante no que ela é boa realmente fazer, que é a exploração de petróleo. Né? Uma empresa do nível 2, tag along de 100% na ON e na PN, bom free float nas duas, mas quem manda é o governo, então para se tornar sócio da Petrobras, você tem que aceitar se tornar sócio do governo, né? Não tem jeito. Não recomendado no Reclame Aqui, mas, não sei, Petrobras distribuidora, nem é mais dela, né? A BR distribuidora. Na verdade, ela é uma subsidiária agora, a Petrobras vendeu a controle, né? Mas pelo menos ainda tem grande participação. No Glassdoor é uma boa, tá bem avaliada. O problema é a cotação, né? Muito doida. Toda hora o governo sai alguma notícia aí, pode impactar ela. Lucro, cotação muito doido no longo prazo. Mas a liquidez é uma das maiores da bolsa, tanto na ON quanto na PN. Né? Uma liquidez excelente. No longo prazo ainda gerou algum valor em 23 anos, mas não muito, né? Deve ter perdido até para poupança aí no período, beleza? Então vamos entender um pouquinho como a Petrobras trabalha. Ela ainda trabalha com energia elétrica, sim, né? Gás químico, biocombustíveis. Muito investimento, né? Então, é uma empresa de alto capex tem que fazer grandes investimentos em tecnologia, em novas plataformas, pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa de alto capex. Né? Então, aí, mais de 500 mil acionistas, 46 mil empregados, produção diária de 2,77 milhões de barris, né? De óleo. 13 refinarias, plataforma de produção, 107 plataformas, 128 navios, 7.700 quilômetros de oleoduto, biocombustíveis, 5 unidades de produção, termoelétrica 20 usinas, energia eólica, participação em 4 usinas e energia solar em uma usina. Então ainda trabalha com a questão de energia elétrica. Né? Então, mais ou menos, essa é a Petrobras aqui, que a gente conhece, é daqui que vem o dinheiro dela, dessas plataformas, dessas usinas, dessa frota de navios, de dutos, de distribuição, né? E da produção aí de principalmente petróleo. Né? A gente vê aqui, ó, a maior parte, 70% aí da produção de petróleo vem lá de óleo e gás, né? Vem do pré-sal, então é a mina de ouro da Petrobras realmente. Pós-sal, profundo e ultra profundo lá de 581, águas rasas 30 e terra 101. Então, praticamente irrelevante aqui, basicamente o pré-sal e o pós-sal é que dão um resultado aí para a Petrobras. Né? Olha o volume de vendas aí. Gás natural, derivados, exportação de petróleo, bastante relevante também. Quase quase 1.000 aí, né? Sei lá, 100 mil barris por dia, né? Muita coisa, né? Aqui o capital social da Petrobras, dá um zoom aqui. Então o governo é que tem a maior participação. Obviamente aqui não está considerando as ONs e as PNs, mas em termos de ON, quem manda realmente é o governo. Né? Mas no total das ações, 28% é o governo, BNDES também com uma boa participação. As ADRs lá na NISE, 18%, na B3, 22%. Investidores brasileiros, 21%, institucionais, 9%. Não brasileiros, 41%. Então, mais de 40% dos investidores da Petrobras são estrangeiros. Né? Tem um bom free float, né? Total, pelo menos. E aí, no caso das ordinárias, obviamente o governo detém a maior participação, então é ele que manda. E aqui, no caso, os outros investidores não brasileiros, quase 40%, e os brasileiros 10% só. Né? Então, quem manda realmente na Petrobras é praticamente estrangeiro e o governo. E as PNs aí, ó. Os brasileiros entubando a maior parte das PNs aí. 10% de ON, 36% de PN. A galera gosta mesmo, né? Em termos de dividendos, a gente vê que a Petrobras ficou sendo distribuída de 2013 até 2018, por causa daqueles prejuízos acumulados. Passou por um período de muita perda de credibilidade, com a questão da Lava Jato, bilhões desviados. Então, começou a arrumar casa mesmo ali em 2017, 2018, 2019 começou a melhorar já. Mas é uma empresa bastante complexa, né? Não é tão simples assim.
Aí, para quem não sabe, eu também trouxe essa curiosidade, né? Que a ação da Petrobras é listada nos Estados Unidos, na NYSE e também na Espanha, na Latbex. Aqui tem algumas outras dados, né? Mas não tão importantes. Vamos aí aos 2 bilhões de barris produzidos no campo de Tupi no terceiro trimestre de 2020, né? Que é o que importa agora para a análise dela. Então, também cheio de não recorrente para variar, né? Rápida resposta à recessão global está começando a dar resultados. Também foi impactada pela a queda do preço do petróleo lá no início do ano, né, de 2020. Tá falando que o fluxo de caixa está abaixo da meta, né? Nos últimos 21 meses conseguiu reduzir 31 bilhões de dólares de dívida, isso é muita coisa, né? Tipo 100 bilhões de reais. Não, até mais, 150 bilhões de reais. É muita coisa, né? Você fala da Petrobras, é uns números muito absurdos. Tem jeito. Cerca de 1,5 bilhão por mês. Caixa ajustado foi reduzido para 13,4 bilhões de dólares. Aprovou a aquisição da P71, consórcio Tupi. Isso é importante, quanto mais plataforma, mais petróleo, né? E os custos de extração caíram de 7,9 no terceiro trimestre de 2019 para 4,5 no terceiro trimestre de 2020, né? Aproximadamente 60% do declínio ocorreu devido à redução dos custos, ganho de eficiência, incremento da produção e gestão ativa do portfólio, enquanto o restante foi ocasionado pela depreciação do real em relação ao dólar. No pré-sal, nosso custo de extração foi de 2,3, né? Então é muito absurdo o preço do pré-sal, que sugere o seu baixo break-even, né? Então o pré-sal realmente tem um grande impacto no resultado da Petrobras por causa do custo de extração, né? É muito, muito baixo, principalmente comparado a outras empresas. Tá? Custo médio de 4,5 ainda é muito abaixo, principalmente do preço do petróleo agora. Vamos ver o petróleo quanto tá? Será que tem aqui? Petróleo Brent. Preços. Vamos ver aqui. Olha lá, 40 dólares aí, petróleo, né? Acredito que seja isso. Então, assim, para uma empresa que tem um custo aí de 4, né? Tá muito bom, né? A margem é muito boa. Então ela está focando bastante ultimamente em ganhar eficiência, reduzir custo, focar no que ela realmente sabe fazer, vendendo operações de que ela não acha que agrega mais para esse ganho de eficiência que ela está querendo atingir. Então é isso que ela vem fazendo nos últimos anos aí. Né? E limpando a casa também, né? Porque depois daqueles escândalos de corrupção, né? Não tem jeito. Reduzir a dívida, blá blá blá. Reduzir capex também, ela diminuiu bastante. O capex chegou a ter 100 bilhões de capex no ano, né, no passado. A gente vê, né, em termos de receita, caiu de 7,7 para 70, caiu aí 8%. Lucro bruto aumentou até, então ela está ganhando eficiência. Mesmo a receita caindo 8%, o lucro bruto aumentou, né, de 30 para 33. Então ela está ganhando muita eficiência. Despesa operacional também diminuiu, né, ela caiu 8%. Então são dados excelentes para a Petrobras, que apesar de ter dado prejuízo, está com vários não recorrentes aí, né. Então, ó, tirando os lucros aí não recorrentes, vamos ver o EBITDA aqui, ó, ajustado, 37 bilhões, né? Conta 35. O lucro líquido recorrente, cadê aqui? Seria de 10, caiu de 10 para 3, né? Então, mesmo assim, caiu 70%. Dívida bruta também caiu bastante, né? Como ela falou, de 90 para 80. Caiu 11%. A dívida líquida, de 75 para 66. Olha o petróleo aqui, né? Tá na casa dos 43, estava 61 lá no terceiro trimestre de 2019. Né? Então essa queda obviamente impacta o resultado dela, mas como ela está conseguindo ganhar eficiência aqui no lucro bruto e nas despesas operacionais, ela está conseguindo compensar um pouco essa queda no preço do petróleo. Né? Receita líquida por produto, então a gente vê ó, diesel, grande parte da receita dela, né? Vamos ver aqui, ó. Dos 70 bilhões de receita, vamos ver de onde vem cada um. Né? Então, mais da metade vem de derivados do petróleo aí, diesel, gasolina, gás liquefeito, querosene. Então é avião, né? Caminhão, avião, carro, tem jeito. Gás natural, renováveis, blá blá blá. Energia elétrica é praticamente irrelevante, né? Nem compara, nem menos de 1 bilhão, né? Pouca coisa demais. E a exportação, blá blá blá.
e aí dando aí os seus 70 bilhões. Total do mercado interno, 47 bilhões e no mercado externo 22 bilhões. Né? Você vai ver que grande parte da receita é aí dos derivados do petróleo. Né? Então é nisso aqui que ela realmente tem que focar para se tornar uma empresa bastante lucrativa. Né? E também exportar o petróleo, né? Porque se pegar os derivados aqui do mercado interno mais o petróleo que ela exporta, é praticamente toda a receita da Petrobras. Né? Então ela tem que focar em exploração de petróleo. É o que ela realmente vem tentando focar nos últimos anos. Eu acho que ela está no caminho certo. Não é à toa que os resultados vêm melhorando aí nos últimos anos. Olha lá, o terceiro trimestre foi marcado pela recuperação da demanda de derivados do petróleo. Porque assim, menos aviões decolando, menos combustível demandado, menos carros na rua, menos gasolina demandada, diesel também, caminhão. Então acaba que a pandemia impactou todos os setores, inclusive o dela também. Né? Mas aí, ó, grande parte da receita é diesel, 22% gasolina, GLP-11. Aqui é parte da exportação, então China, quase 2/3 aí da receita de exportação vai para a China. Né? Interessante isso. Primeira vez na vida que eu estou analisando Petrobras mais a fundo, né? As operações no Brasil, blá blá blá. Mas ela está diminuindo bastante as despesas, ó. Isso é importante. Deixa eu ver despesas com pessoal. Se está diminuindo mesmo. Gasto com pessoal. Ó, tá diminuindo sim, ó. 0,4 para 1,2. Então ela está limpando, enxugando um pouco, né, a máquina pública aí. Tem que se tornar uma empresa um pouco mais eficiente mesmo, tem jeito, né? Se quiser aumentar o lucro. Tiveram outras despesas aí com imposto também, né? O EBITDA ajustado cresceu, esse resultado deveu-se principalmente ao aumento dos preços do petróleo, volume de vendas, principalmente compensado por menores spreads nos derivados do petróleo, principalmente diesel, óleo combustível, blá, blá, em função do elevado nível de estoques globais. O EBITDA cresceu, isso é o ajustado que ela está falando? É o ajustado, né, dela. Olha lá, ajustado, blá blá blá, cresceu. E você vê que segue muito o preço do petróleo. Né? Então, quanto o preço do petróleo sobe, ela consegue aumentar o valor de venda e aumentar a receita e, consequentemente, o lucro. Quando o preço do petróleo cai, acaba impactando bastante o resultado dela, né? Não tem jeito. Então, o EBITDA acaba seguindo o preço do petróleo. Então, por ela seguir o preço do petróleo e o preço do petróleo ser bastante volátil, acaba que o resultado da Petrobras também acaba sendo bastante volátil, não tem jeito. Então, para você investir numa empresa dessa, você tem que aguentar aqui esses ciclos do preço do petróleo. Não tem para onde escapar. Mais o dedo do governo, então aí você tem que pensar se realmente vale a pena esse estresse. Né? O resultado financeiro aí também foi bastante impactado, ó, menos 23 bilhões, né? Principalmente 14 bilhões foram aí as variações monetárias cambiais, por causa de hedge account, né? Ela tem que contemplar aí nas receitas essa variação, né? Então acaba distorcendo bastante o lucro líquido também. Então, ó, o resultado financeiro foi pior no terceiro trimestre devido à ausência do efeito positivo relacionado à atualização monetária de 9,3 bilhões sob exclusão do ICMS. Excluindo esse fator, o resultado financeiro teria sido ligeiramente pior do que o trimestre anterior. Uma vez o prêmio pago, blá, 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 vale ressaltar que, embora inferiores ao segundo trimestre, as perdas cambiais ainda são elevadas em função do nível de exposição cambial, 242 bilhões de reais, da desvalorização do real frente ao dólar em 2,9% do período. Você não olhou errado não, é isso mesmo, tá? 242 bilhões. Registrando prejuízo líquido de 1,5 bilhão, uma vez que os ganhos com os maiores volumes de vendas de petróleo e derivados e maiores preços do Brent foram mais do que compensados por despesas financeiras influenciados por prêmios pagos na recompra dos títulos. Em relação ao segundo trimestre, o resultado desse trimestre foi pior, pois as melhorias operacionais e ganhos de imposto de renda superaram o efeito positivo no segundo trimestre da exclusão do ICMS, né, do cálculo do PIS/COFINS. Aí, no caso, pegando aqui o lucro líquido recorrente atribuído aos acionistas, no terceiro trimestre, diversos não recorrentes impactaram negativamente os resultados. Destacamos a aprovação da adesão aos programas de anistia tributária, afetando tanto o lucro líquido quanto o EBITDA ajustado, e o prêmio pago na recompra dos títulos, que afetou apenas o lucro líquido. Excluindo os itens não recorrentes, teríamos um lucro líquido de 3,2 bilhões e um EBITDA ajustado de 37,3 bilhões. Então, cheio de não recorrente, um pouco mais complicado de analisar. Então, não é uma empresa tão simples, mas que vem fazendo seu dever de casa, vem aí ciclando, como sempre, em relação ao preço do petróleo, mas
que está melhorando muito a eficiência e com os custos aí do pré-sal cada vez menores, ganhando eficiência também nas operações dela, produzindo cada vez mais petróleo aí nos seus campos, né, comprando outras plataformas, colocando em operação. Então a Petrobras está se mexendo para melhorar, né? Mas acaba sendo muito volátil por causa que os resultados, principalmente a cotação dela, se você pegar a cotação da Petrobras, você vai ver que bate certinho aí com a cotação do petróleo, né? Ou é muito parecido. Por quê? Porque o mercado precifica a cotação dela com a cotação do petróleo, né? No longo prazo acaba tendo ciclos bons aí, como foi mais ou menos de 98 até 2010 ali mais ou menos. Aí depois pegou um ciclo muito ruim aí de quase 10 anos, de 2008 ali mais ou menos 2009 até 2015, 2016. E aí quando começou a se recuperar de novo, veio aí veio a pandemia, impactou bastante os resultados também. O dólar disparando, que acaba impactando a dívida voltando aí para casa dos 450 bilhões, perto aí do que estava em 2015, quase 500 bilhões de reais. Bilhões, tá? Não é milhões, não. Mas é uma empresa com receita de quase 300 bilhões, mas que não sai do lugar aí, né? Vamos ver desde quando, ó. Receita não sai do lugar desde 2013, 2012, praticamente a mesma receita, né? Não está conseguindo aumentar. Mas, como ela está ganhando eficiência, mesmo com a receita estável, ela está conseguindo aumentar o EBITDA, né? Então isso é muito importante para ela. O lucro também está voltando a subir, mas apesar da dívida estar voltando a subir, o EBITDA está caindo, né? Isso não é muito bom. Mas aí tem que ajustar por aquelas questões não recorrentes, mas mesmo assim, utilizando números brutos aqui, não é um dado bom, o EBITDA caindo e dívida subindo. Mas o grande diferencial da Petrobras é o fluxo de caixa operacional dela, que é um absurdo, né? Já está batendo aí 140 bilhões no acumulado do ano. No trimestre, aí, quase 50 bilhões de fluxo de caixa operacional, gera muito caixa. Então, é uma empresa que vem diminuindo o capex, ó, chegou a bater quase 100 bilhões de capex lá em 2013, no auge lá do governo PT, né, e tal. E aí, né, com fluxo de caixa negativo, blá, blá, e depois começou a dar os prejuízos, veio corrupção, e aí todo mundo falou que a empresa ia quebrar, não sei o que, mas ela começou a se recuperar depois, com a recuperação também do preço do petróleo, né? Vendeu a QBR Distribuidora em 2019, teve essas operações descontinuadas aqui de 10 bilhões, e começou a gerar muito caixa de novo desde 2015, né? Começou a diminuir a dívida e tal, mas que por causa do dólar voltou a subir de novo agora, não teve jeito. Mas pelo menos não está 32 vezes o EBITDA que bateu lá em 2014. Agora está 6 pelo menos aí, né? E aí gerando fluxo de caixa livre de mais de 100 bilhões de reais. É um monstro, né? Não tem o que falar em relação ao fluxo de caixa, gerando muito, muito caixa. Esses prejuízos estão distorcidos por causa do resultado financeiro, né? Tá vendo? Depreciação e amortização também está até maior que o EBITDA. Então é muito distorcida tanto por depreciação e amortização quanto pelo resultado financeiro. Então a Petrobras está sim gerando valor, apesar de todos esses poréns aí. Eu acho uma empresa regular, assim, não acho uma empresa ruim, nem acho uma empresa boa para ser sócio. Por quê? Por causa dessa volatilidade, dessa complexidade de entender um pouco do negócio, dessa complexidade de ter que acompanhar o preço do petróleo. Ela ainda tem muito a melhorar também em termos de eficiência, tem a questão do governo por trás. Então, eu não vejo uma empresa boa para ser sócio, vejo uma empresa assim razoável, mas que é sociável, sim, entre aspas. Caso você queira se tornar sócio, é uma empresa que você tem que comprar e não ficar comprando, não ficar vendendo em cada quedinha que tem aqui, né? Você vai ver que a cotação vai desabar várias vezes, você vê que fica rico, fica pobre total, né? Fica rico, fica pobre, aí tá rico de novo, aí fica pobre, aí cai 10 anos, a cotação aqui 90%, 95%, depois sobe 500%, aí depois cai de novo 60%, você vai ficar doido com a cotação, né? Então, não pode olhar a cotação da Petrobras caso queira se tornar sócio, porque senão você vai ficar comprando no topo e vendendo no fundo sempre, né? Não tem jeito. Beleza? Mas não é uma empresa ruim, é uma empresa regular, que para quem acredita, para quem gosta do setor e para quem tem estômago para uma cotação dessa e para um majoritário desse, aí é uma das opções e uma das maiores empresas da Bolsa, beleza?